Opa galera, beleza? Trazendo um novo mangá para vocês. A obra já começa com o Rei Demônio dizendo para os 4 reis celestiais se prepararem para a batalha. Vemos 4 figurantes. A figurante que se chama Mother, a guerreira de assalto da flama. O figurante coberto, que se chama o feiticeiro da violência da tempestade, que se chama Sylphid. E o figurante M, que é o protetor do córtex terrestre, que se chama Genoma. Aí você me pergunta, onde é que tá o último então? Calma lá que ele vai aparecer, só espera um pouquinho. Aí o Rei Demônio começa lá a fazer a magia dele. Aí finalmente aparece nosso Prota. Enquanto o Rei Demônio fala, o empregado fixo do Ultramar. E vemos nosso Prota ali, que se chama Denosuke Uchimura. Aí o Prota tá ali, sem entender porcaria nenhuma. Aí chega o Rei Demônio já avisando que tinha invocado ele pra cá. E que por causa da sua experiência no trabalho foi se chamado pra cuidar de tudo. Vixe, velho, o cara mal chega e já vai ter que trabalhar de novo. O cara é um escravo mesmo, só pode. E o Rei Demônio diz que vai até deixar ele cuidar de todos os seus assuntos. O cara mal chega e já é contratado. Coitado do Prota. Aí o Prota pensa se seria o caso de que um assalariado foi invocado para outro mundo, pelo Rei Demônio. Enquanto ele fica em cara de choque. E tu tá certinho, Prota. Aí vemos uma mini apresentação do Prota, que é o Denosuke Uchimura, que é um simples assalariado, que tem uma carreira no Japão. Até que um dia foi repentinamente transferido para Ultramar. E pretendia apreciar que está em outro país e aproveitar ao máximo. Aí de repente o Prota foi atropelado por uma senhora com escote. E dessa vez não foi com um caminhão. E depois disso o Prota recuperou a consciência e ele tava no castelo. Aí o Prota pensa o que é que poderia estar acontecendo. E que lugar seria esse. E se seria o inferno ou o mundo dos mortos. Ou talvez até o limbo. E o Rei Demônio responde que o Prota está no castelo dele. Enquanto diz o nome do Prota. Aí o Prota já pergunta, oxe, como é que tu sabe meu nome, hein? Aí o Rei Demônio responde que foi ele que chamou o Prota. E também disse que o Prota era um dos 4 reis celestiais, o empregado fixo do Ultramar. O Prota pensa consigo mesmo que isso mais parece um título comum e empresarial. E se pergunta também o que é que seria Rei Demônio, 4 reis celestiais... Quem? Eu? Por que um assalariado transferido? E o Rei Demônio então diz que as habilidades do Prota chamaram sua atenção. O Prota ouviu isso e pensou, oxe, ele consegue ler até mente. Aí o Rei Demônio já saca a papelada sinistra e já começa a falar que o Prota foi transferido para uma empresa no estrangeiro, mesmo já tendo 5 anos na sua empresa, e que até aprendeu o idioma local e decidiu dar educação aos residentes e foi a peça-chave no funcionamento de sua nova empresa. Aí o Prota viu isso e pensou consigo mesmo. Eita bicho, revisou sobre mim? E o Rei Demônio diz que quando viu isso se convenceu de que o Prota seria digno em seu exército. E galera, só falta um pouquinho para dizer isso aqui, na moral. O Prota pensa consigo mesmo que tá feliz por ser reconhecido. Mas trabalhar no exército do Rei Demônio, isso é muito diferente da sua atual carreira e teria de estar contra a humanidade. E que em vez de melhorar na sua carreira seria um desastre. E que tinha de recusar de todo jeito. Aí o Rei Demônio, cheio das lábias, responde que certamente o exército dele lhe daria boas-vindas. E que também terá os benefícios dos 4 reis celestiais. Aí o Prota já caiu na laia do Rei Demônio. E o Rei Demônio diz também que teria um ótimo salário e uma posição em seu mundo. E diz também que daria um subordinado à sua própria escolha e uma residência pessoal, e pergunta se isso agrada a ele. O Prota fica todo feliz ali, enquanto o Rei Demônio diz que ele poderia rejeitar e iria devolver ele para seu mundo, e que não tinha o direito de forçar o Prota. O Prota pensa consigo mesmo que ele está respeitando seus direitos e que o Rei Demônio estava deixando ele sem palavras. E o Rei Demônio já chega gritando que o Prota vale muito e pede para o Prota trabalhar para ele. O Prota fica em silêncio ali e diz que agradece, mas aí temos uns flashbacks do Prota, com ele dizendo que o treinamento precisa ser estável e que é necessário o treinamento local. Aí o figurante diz que quando começaram há meio ano já tinha esses problemas e fala para obedecer e calar a boca. Vemos então o Prota no telefone dizendo que a maquinária e o pessoal são insuficientes e que precisava de pessoas da central. O cara no telefone diz que não pode aceitar isso e que são custos desnecessários. E o Prota diz para fazer o que pode com o que tem. Aí então vemos o papel de mudança, enquanto o Prota fala consigo mesmo que outra vez vai se realocar de país. E se pergunta do que valeu todo o seu esforço. E voltamos ao momento atual com ele respondendo que é apenas um desperdício e que é incapaz de produzir algo. E fala que uma pessoa como o Rei Demônio Sama não deveria lidar com um desperdício como ele. E diz para fingir que nunca aconteceu essa conversa. O Rei Demônio grita dizendo para não acreditar nessa estupidez desses idiotas e diz que não gosta de desperdício e fala que eles não apreciam o trabalho de alguém que nem sequer exige reconhecimento e que esses são os verdadeiros desperdícios. Aí o Rei Demônio diz que viu o esforço do Prota
e que o Prota faz no seu trabalho. Então o Rei Demônio fala que pensou que precisa de alguém assim. Caso o Prota deixe o Rei Demônio fazer isso, iria fazer o melhor do Prota, fazendo-o brilhar. E diz que quem vai definir se o Prota é um desperdício não é o próprio Prota, e nem seus chefes. E sim ele, o Rei Demônio, diz que chamou o Prota aqui pois o Prota é necessário, e diz para o Prota se decidir logo. E o Rei Demônio fala se ele serviria aos idiotas que o humilham ou se iria servir a ele. O Prota fica ali sem palavras enquanto diz mais eu. Aí chega a garota pedindo para esperar um momento e o Prota fica surpreso. O Prota olha para o lado sem entender nada. E o Rei Demônio diz, o mande, enquanto a garota pede desculpas pelo que fez. E ela fala que não acredita que esse humano fraco seja apto para o cargo dos 4 reis celestiais e que se opõe a isso. O Prota olha para baixo enquanto pensa que ela tinha razão e que era um ser sem valor. Aí o Rei Demônio então diz que entendia isso, e que nesse caso iriam fazer uma prova. Enquanto Prota ficava em choque, a Amanda ficava surpresa. O Rei Demônio então diz que daria um teste para o Prota, para que pudesse provar o seu valor, e que com isso iriam mudar de opinião. O Protinha fica ali nervoso, enquanto diz que não tinha nenhum poder. O Amanda então diz que parecia interessante, enquanto já se preparava emanando poder. E o Prota fica nervoso, enquanto ela diz que se o Prota veio de um outro mundo, presume que ele tenha poder, e que iria provar ela mesma, e já parte pra cima falando se poderia parar isso. Prota tá ali suando frio, sem reação, enquanto pensa, mortal? Então significa que inevitavelmente morrerei? O Rei Demônio então aparece rapidamente defendendo o Prota, e então diz que ela está se precipitando. O Manda questiona por que parou o ataque dela, enquanto diz que está provando o Prota. E o Rei Demônio diz que ela sempre faz o que dá na teia, e que isso nubla sua visão, e que também é um péssimo hábito dela, e diz que seria melhor olhar bem. E o Protinha tá ali sorrindo, pensando, ah, será que morri? Será que no céu tem pão? O Manda pergunta se ele desmaiou, e que só foi um simples impacto, e que parecia até um humano comum. O Rei Demônio então diz que era um humano comum. O humano pergunta se o Prota tinha qualquer tipo de habilidade especial ou magia. O Rei Demônio diz novamente que era um simples humano. O Mander fala então que um simples humano iria entrar para os 4 reis celestiais, e o Rei Demônio diz que sim, e o Mander fica sem acreditar. Então ela grita dizendo como que queria que ela aceitasse isso, e fala que não importa o que diga, que jamais aceitaria. Aí o Mander questiona como permitiria que um humano sem nenhuma habilidade fosse um dos 4 reis celestiais. Os seres mágicos e os semi-bestas sempre buscam o topo, e que se vissem um humano incompetente eles o destruiriam. E o Rei Demônio diz então que não pensa assim. E o Mander fica ali sem entender nada. E o Rei Demônio diz que é verdade que o Prota é normal e que não tem nada de especial, mas dizer que ele é incompetente é precipitado, e pede para o Prota acordar. O Prota fica surpreso enquanto grita, dizendo que é impossível, que no momento que entrar nisso, cairá e destruirá e começará a sair sangue, e finalmente se tornaria um desperdício. Aí o Rei Demônio pede para ele se acalmar, e diz que não vai testar suas habilidades físicas, o que iria provar é só a mente, e diz para o Prota qual foi sua dificuldade principal no seu antigo trabalho. Aí o Prota pensa consigo mesmo. O Prota diz que quando estava no estrangeiro, negociava com sócios e empregados. E o Prota diz que foi difícil negociar por conta das mudanças culturais. O Rei Demônio então diz se seria isso e fala que seria perfeito, e que agora poderá dar uma prova apropriada ao Prota. Prota pensa consigo mesmo se seria uma prova de contratação de um novo emprego. Rei Demônio então diz que o Mando seria a guarda-costas do Prota. Aí o Prota pensa consigo mesmo se saiu de um emprego morto para um sombrio. A cena muda para o Prota andando com o Mando, enquanto o Prota pensa consigo mesmo que no fim foi forçado a fazer a prova, e se pergunta por que ele, um perdedor que foi jogado no estrangeiro, um dos 4 reis celestiais. Aí o Prota lembra das palavras que o Rei Demônio disse, de que ele era necessário, e pensa consigo mesmo que em seu mundo nunca teve esse tipo de reconhecimento, e que por esse motivo queria estar dentro das perspectivas do Rei Demônio. Voltando para o momento que o Rei Demônio deu a prova, o Rei Demônio explica que atualmente o exército está reunindo tribos de régios próximas e que estavam negociando com outras tribos, como salamandras e homens-lobos, e pergunta ao Manda como estava indo a negociação. O Manda então pergunta se era sobre os Minotauros, e fala gaguejando um pouco. E temos uma breve explicação sobre os Minotauros, que eles são seres de físico e com grandes chifres, e que são maiores entre os semi-humanos, e que eram muito necessários no exército do Rei Demônio. Contudo, as negociações são difíceis, e quem irá negociar com ele? Aí voltamos para o momento atual com o Rei Demônio dizendo que isso seria a sua prova de recrutamento. Prota pensa consigo mesmo que de repente tornou-se um tema de vida ou morte. O Rei Demônio então diz para ganhar a confiança dos Minotauros com suas habilidades de negociação, e diz para fazer com que queiram entrar no exército do Rei Demônio. E o Prota pensa que essa prova está mais difícil do que ingressar na Google,
O Manda então fala que entendia se o Prota conseguir fazer isso, iria reconhecer ele. E o Manda avisa para ser cuidadoso em frente deles, pois já tem muitos feridos, e fala para ter cuidado para não virar um tapete humano. Enquanto andava com o Prota, o Manda diz que ele estava andando muito devagar. O Prota pensa consigo mesmo se o Manda estaria com muito estresse. Aí o Prota pergunta o que deveria fazer a partir de agora. O Prota pensa consigo mesmo sobre os tipos de Minotauro que lembra, e sobre a lenda deles, pelo que lembrava eram gigantes todos monstruosos. E se pergunta se poderia negociar com eles. O Manda então diz que a essa altura o exército está planejando a expansão de suas tropas. E o Manda diz que ainda assim os Minotauros são selvagens. Mesmo se o Prota não for pisoteado, diz para ter cuidado com ele. O Prota pensa consigo mesmo que o Manda está provocando demais. O Manda avisa que já chegaram, e que nesse quarto está o emissário dos Minotauros. O Prota pergunta se esse seria o quarto do emissário, e questiona se não seria um pouco enorme. O Manda então entra e diz que iria entender quando conhecer, e avisa que está entrando. O Prota pensa consigo mesmo que não tinha certeza do que vai enfrentar, e diz para si mesmo para fazer isso, para corresponder às perspectivas do Rei Demônio, que nessa prova tem que se esforçar. Vemos então o líder dos Minotauros chamado Tauri. Prota já fica chocado, com medo, enquanto pensa que é impossível, enquanto diz para si mesmo que iria morrer aqui, hoje e agora, que sua determinação anterior sumiu, e se pergunta se tem um seguro trabalhista. Prota fica ali tremendo de medo, enquanto Manda vê isso e suspira, e fala com Tauri, dizendo que veio negociar, e pede para escutar o que vai dizer. Prota fica ali feliz por Manda, enquanto o Manda diz que vai ajudar, sendo que é a primeira vez do Prota. Prota pensa consigo mesmo que está aliviado, e vemos o Manda negociando, e bate pé no chão, e grita dizendo que prepararam um quarto grande, e fala que ainda quer mais. O Minotauro diz que o que ele precisa não foi atendido. O Prota fica chocado, enquanto pensa se o Manda não sabe negociar. O Manda volta cansada e ofegante, enquanto o Prota fica nervoso. Aí o Manda então diz que vai deixar o resto com o Prota, enquanto o Prota pensa consigo mesmo que suas técnicas de negociação se resumiria a gritar, e que mesmo que deixem para o Prota pensa consigo mesmo que ele é um enorme edifício, e se pergunta se conseguiria conversar com isso. O Minotauro então fala, maldito pinto. E na moral, esse momento foi sujo, galera. E o Prota fica surpreso, enquanto o Manda fica sem entender nada, enquanto repete a mesma frase, com ela voltando para o Minotauro, e pergunta se ele estaria zombando dela. O Minotauro então vira a cara com vergonha, e o Minotauro grita para eles saírem, enquanto fecha a porta. O Manda então diz o que achou e se deu para ver, e é assim que ela esperava, e diz que iria ser difícil para o Prota, e diz que é assim difícil de negociar com ele. O Prota se pergunta se aconteceu alguma negociação, e se isso não foi uma tática militar de ameaça e arrasar. O Manda então vira indo embora, enquanto fala que era como suspeitava, uma visita inútil, e que negociar é impossível, e o Manda diz que estava saindo. O Prota então olha para o lado e vê palha. Aí o Prota pergunta para o Manda o que seria isso. O Manda então diz que era lixo, e o Manda então explica que era a lixo que Taurus trouxe com ele quando veio ao castelo. O Manda disse que ele podia levar qualquer coisa com ele, e que os subordinados o recolheram e deixaram aí. O Manda vira indo embora, enquanto fala que trouxe o lixo para o castelo do Rei Demônio, e em que estavam pensando. O Prota olha para isso enquanto diz para o Manda que vai ver o Minotauro mais uma vez. O Manda fica sem acreditar e diz que as negociações estão interrompidas, e que mesmo se ele se esforçasse, e então o Manda viu o Prota recolhendo a palha, enquanto pergunta por que dele estar fazendo isso. E o Prota pensa consigo mesmo que acabou se lembrando de algo que ocorreu quando negociava com pessoas no estrangeiro, e mesmo quando aprendeu seu idioma não entendia sua cultura, e isso gerou consequências, e suas relações esfriaram, e diz que não precisava de tecnologia, apenas paciência, e um espírito inquebrável. Mesmo que seja outro mundo, é algo que nunca mudará. Prota diz para o Manda que desistiu rápido demais, e ele ainda não começou a fazer nada, e o Manda fica sem entender. O Prota fala que mesmo que seu adversário seja gigantesco, ele é como nós, e diz que se a discussão não se resolve, obviamente é porque existe uma discrepância. Prota então diz que quando isso ocorre, deve-se observar bem a outra parte e ver como ele se comporta, e com isso continuar a negociação. Dessa forma se constrói uma relação mútua. Aí o Prota mete sorriso enquanto fala para deixar tudo com ele, e que iria completar essa negociação. E velho, não dá nem 5 capítulos direito, e a mina já se apaixona pelo Prota, velho. O Manda então pensa consigo mesmo que a expressão dele de covarde tinha desaparecido, e que nesse momento sua expressão é de alguém confiável. Aí o Manda então lembra das palavras do Rei Demônio, de que ele pode ser um humano comum, sem nada de especial, mas que é muito cedo para decidir se ele é incompetente. O Manda então pensa consigo mesmo que o Rei Demônio está certo. Vemos então o Prota com várias sacolas, enquanto o Manda pergunta o que o Prota iria fazer, e por que tinha pegado isso. Prota diz que tinha respondido antes, e que era importante construir uma relação de confiança mútua. Prota ainda fala que além disso, durante toda a nossa conversa anterior, tinha dado uma boa pista,
O Manda então não entende quando pergunta que tipo de pista. O Prota abre sorriso, enquanto pergunta se ela não lembra e diz as palavras, maldito pinto. O Prota fica com uma expressão de orgulho, enquanto o Manda pensa consigo mesmo do porquê o Prota estaria falando de partes íntimas de forma tão natural. Vemos então o Prota na porta dizendo que iria lidar com isso a partir de agora, e que depois iriam se ver. O Manda então diz pra si mesmo, maldito Prota, e se pergunta o que o Prota pensa que pode fazer em uma noite, e que as negociações fracassaram. O Manda então abre a porta enquanto pergunta se Taurus está aí. O Manda fica sem acreditar enquanto vê muita palha, enquanto diz que em uma única noite o quarto virou lixão e pergunta o que houve. Prota chega todo feliz enquanto diz bom dia para o Manda. O Manda então vira pistola enquanto diz para o Prota, perguntando como ele ousa manchar o castelo sagrado do Rei Demônio. E o Prota fica nervoso. E o Manda então fala que antes precisa saber onde está Taurus e o que não veio em nenhum lugar. E que não vê Taurus em nenhum lugar. Prota responde que nesse momento está com o Rei Demônio, assinando os últimos detalhes da assimilação. Prota faz uma pose orgulhosa enquanto o Manda fica com a cara surpresa. O Manda então fala, assinando a assimilação? Como pode ser possível? O Prota responde que nas negociações de ontem, decidiu-se que os Minotauros iriam se unir ao exército do Rei Demônio. O Manda fica surpresa, ainda sem acreditar, e o Manda questiona como seria possível. Se decidiram unir-se em apenas uma noite, Prota responde que neste momento deve estar com o Rei Demônio, fazendo os preparativos para selar o acordo, e diz que essa negociação deu tantos problemas para ela. Aí o Manda pergunta para o Prota como ele conseguiu fazer isso. O Prota responde dizendo que no seu mundo há uma frase que diz, conheça seu inimigo e conheça a ti mesmo, e ganharás sem guerras, e fala que as negociações não progrediam porque nós não conhecíamos bem os Minotauros, e que Taurus estava disposto a negociar desde o começo, e os Minotauros são seres habitantes de regiões remotas pelo sul. O Prota então diz que para fazer-os entrar no exército, que foi prometido acesso a comida e tecnologia. Contudo, quando chegou no castelo do Rei Demônio, sua atitude deu um giro drástico. O Manda então não entende o que ele queria, e questiona do porquê o quarto desse tamanho não ser do seu agrado. O Prota então diz que o ponto em questão é essa palha, e o Prota explica que eles espalham esse feno no lugar onde vão dormir, e não queriam causar nenhum problema para qualquer um no castelo, então trouxeram sua própria palha, e que ainda assim os funcionários se livraram da palha. O Manda então fala que pensava que era lixo, e diz como iria saber que era sua cama. Prota então diz que o chão era muito duro para os corpos dos Minotauros, e que poderiam ter uma lesão, e que por conta disso, enquanto estava aqui, não pôde descansar como deveria. O Manda então diz que tinha preparado uma cama enorme para ele. O Prota responde que com o peso de um Minotauro a cama teria sido destruída, e diz que Taurus San era gentil. O Manda questiona que ele deveria ter dito isso desde o início, e o Prota diz então que não era o que ele queria, e sim que não podia. Aí o Prota diz, maldito pinto, com a cara séria. O Manda então fica surpreso enquanto cora e diz que já não aguenta mais isso, e pergunta o que tem a ver com isso e com cama. O Prota responde que desde que veio para esse mundo, ele mesmo traduz as palavras na sua cabeça, e isso incluindo os dialetos locais. Aí o Prota responde que maldito pinto significa pequeno, e que Minotauro não queria destruir a cama, e que queria algo maior, mas que no dialeto deles era difícil transmitir as intenções. E o Prota diz que era por isso que não conseguia passar o que queria. O Prota então disse que imaginava isso, que ele queria estar ansioso, e que era uma negociação importante, e que ele não podia transmitir bem suas intenções. Aí o Prota diz que resolveu conversar em seu próprio dialeto, e que conseguiram chegar em um acordo, e que com isso ocorreu tudo normalmente. O Manda então olha para o lado enquanto fala que do jeito que ele diz, parece a coisa mais fácil do mundo. Então o Rei Demônio aparece, e diz que é por isso que algo simples muitas vezes não tomamos em consideração. Tanto Prota quanto o Manda ficam surpresos. O Rei Demônio então diz ter terminado a papelada com os Minotauros, e que nesse momento em diante os Minotauros farão parte do exército do Rei Demônio. E o Prota fala, então... O Rei Demônio então diz que ele foi bem, que foi aprovado para ser um dos 4 reis celestiais. E o Rei Demônio diz que por ter passado nessa prova difícil, não haverá ninguém que duvide de sua capacidade, e pergunta se estaria certo para o Manda. O Manda desvia o olhar enquanto fica nervoso, e o Rei Demônio pede para o Prota levantar o braço direito. O Prota levanta sem entender. Aí o Rei Demônio diz que essa é a prova de que ele é um dos 4 reis celestiais, e diz para aceitar isso com orgulho. E uma pulseira gruda no braço do Prota, e o Prota ao ver isso agradece. O Rei Demônio então diz que espera muitas conquistas com seu trabalho. O Manda chama pelo Prota enquanto levanta o braço também. Prota então pergunta o que ela queria, e o Manda grita para ele levantar o braço direito, e os dois batem a pulseira.
O Monday explica que em sua tribo isso significa que eles são parceiros a partir de agora, e diz para lembrar disso. O Prota dá um sorrisinho, enquanto o Monday vira para o lado, enquanto diz para não entender errado, que isso é apenas um reconhecimento por passar na prova, e nada mais. Eita galera, era isso dela, já tá no papo. Ela veio pro Harem. O Rei Demônio então fica ali olhando enquanto pensa que as negociações com os Minotauros deveriam ser resolvidas por Monday. Contudo, isso não importa agora, e diz para se ajudarem e se completem mutuamente. Isso irá facilitar a nossa organização, e que o Prota Ultimura será sua luz. Esse brilho irá propagar entre o nosso pessoal, e que dessa forma todo o nosso exército irá brilhar também. O Rei Demônio pensa consigo mesmo que está ansioso para ver esse progresso. Prota diz para o Monday ir junto por ele. O Monday então diz que pelo que vê o Prota serve para algo. Diz que espera que também possa ajudar ela com outras negociações. Foi um vídeo pequeno, mas se quiserem parte 2, comentem aí embaixo. E acabamos por aqui, galera. Comentem aí embaixo se querem que eu mantenha com minha voz, narrando os mangás e manhwa